Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Joane Alves. E eu sou Ingrid Froehner. Então, finalmente, Ingrid, nos encontramos, né? Para gravar um episódio aqui pro pessoal. E hoje a gente tá com um tema bem legal, um tema assim prático pro dia a dia, que é a indicação de albumina, né? Exatamente, a gente vai falar quando prescrever, como prescrever e acho que o mais importante, quando não prescrever. Com certeza, né? É sempre bom saber quando a gente não pode fazer, né? Não tá inclusa essa indicação. Sim. E é um tema legal porque vai pegar alguém, pro pessoal que tá lá na enfermaria, o pessoal que tá na UTI, vai passar também pelo pessoal do ambulatório, né? Porque a maioria das indicações aí são pacientes que já vai acompanhar muito no nosso ambulatório, né? Sim. E o pessoal do PS, né? Com certeza. Então pega um pouco de cada, né? Sim. E começando então, vamos falar das indicações? Bora. Quais são as indicações de albumina que a gente conhece, né? Que tem bastante respaldo. Olha, Jô, a gente separou aqui 4, tá? A primeira, na paracentese de grande volume. A segunda, na peritonite bacteriana espontânea. A terceira, na síndrome hepatorrenal. E a quarta, na aférese terapêutica. Beleza, Ingrid. Então, aqui você desenhou 4 situações em que a gente tem a indicação da albumina. Então, vamos começar da primeira, né? Que é após paracentese de grande volume. Acho que a primeira dúvida aqui é saber essa definição. Quando que eu vou fazer essa infusão de albumina? Perfeito, Jô. Na paracentese de grande volume, ela vai ser quando você vai retirar acima de 4, 5 litros, tá? Tá, Ingrid, mas imagino que esse corte aí não veio do nada, né? Sim. Então, por que a partir desse corte de 4 ou 5 litros, a gente já tem que pensar e a gente já tem que indicar a albumina nesse contexto? Os estudos viram, né, que nesse corte, tá, dessa retirada de líquido, a gente tinha um aumento da disfunção circulatória pós-paracentese. Que nada mais é do que assim, pós-paracentese dessa monta, né, eu tenho uma redução efetiva do volume sanguíneo. Tá. E isso vai me predispor a aumento de mortalidade, aumento de hiponatremia e aumento de lesão renal. Então, a reposição da albumina vem justamente para ajudar nesses 3 pontos, tá? Então, melhora a mortalidade, melhora a hiponatremia e disfunção. Beleza. Então, partindo do ponto que a gente já sabe a indicação, como é que é essa prescrição, Ingrid? Boa, vamos para a parte prática, né? Perfeito. A gente pode prescrever albumina, que vem na concentração ou de 20% ou 25%, tá? E a indicação é 5 a 10 gramas por litro removido, tá? Você vai começar a usar essa conta quando você tirar acima de 4, 5, mas a sua conta vai embarcar todos esses 4, 5 e aqueles acima do que você retirou. Tá, então vamos tentar facilitar essa conta. Então, se eu tenho 8 litros, né? Eu tirei 8 litros do meu paciente. Como que eu faço a reposição? Ó, a gente vai usar, vamos fazer a conta com 8 gramas. Já que a indicação é entre 5 e 10, vamos usar 8 gramas por litro retirado. Então, 8 vezes 8, 64, certo? 64 gramas. Como que eu faço essa prescrição? Se eu vou prescrever albumina 20%, ela tem 200 miligramas por ml e geralmente o frasco tem 50 ml. Então, num frasco, eu tenho 10 gramas. Tá bom, então eu preciso repor 64 no meu paciente e cada frasco tem 10 gramas. Ou seja, eu preciso de 6 frascos, mais ou menos, né? Perfeito, tá? A velocidade de infusão, isso não tá muito bem descrito em guidelines, mas a gente acaba extrapolando de alguns estudos, né, de protocolo, 1 ml por minuto. Então, você vai repor aí de uma maneira lenta, 5, 6 horas para esse paciente, tá? Beleza. E existe algum limite para eu fazer dessa reposição ou da quantidade de líquido que eu retirei na paracentese? Então, Ju, não existe esse limite aqui, tá? Mas você pode retirar quantos litros você achar necessário. Mas saiba que acima de 8 litros retirados, mesmo que você faça a reposição de albumina, você aumenta a chance daquela disfunção pós-paracentese. Então, é um paciente que você tem que ficar mais de olho, tá? Mas não tem um limite. Beleza. Então, é um paciente que eu vou ter mais cuidado, apesar de que eu posso tirar mais, é porque a gente vê alguns pacientes também que ficam fazendo paracentese de repetições, Exatamente. Por ascite refratária, né? Sim, sim. E o oposto, assim, existe algo para se fazer quando a gente tira menos do que 4, 5 litros na paracentese? Boa pergunta, Jô. Assim, a gente não tem essa recomendação bem estabelecida, ela não é uma recomendação forte, mas os consensos e o Grupo Europeu dos Estudos do Fígado, ele traz pra gente que pode ser feita a reposição de albumina nos pacientes que você tirou menos que 5 litros, tá? Na mesma dose, 8 gramas, entre 5 e 10, então 8 gramas por litro, principalmente nos pacientes com alto risco de lesão renal aguda, que são aqueles pacientes que já têm alguma disfunção renal, né?
Então, saber dessas duas exceções, né? O muito alto, mais do que 8 litros, talvez tenha um risco maior do paciente. E os pacientes que já têm um risco, fatores de risco, quando você tira até menos do que 5 litros, também você tem que ficar atento, porque pode ter disfunção. Perfeito. Então, vamos para a nossa segunda indicação, que é na peritonite bacteriana espontânea, a famosa PBE. Beleza, Jô. Porque, peritonite, né, pra quem tá acompanhando aqui com a gente, o raciocínio, então, é uma infecção, eu vou tratar com antibiótico, certo? E os estudos viram que, tratando com antibiótico, existia uma mortalidade ainda de 30%. Tá? Bem alta, né? Exato. E aí, o que foi visto nos estudos, associaram o tratamento não só com antibiótico, mas com albumina. E aí, essa taxa de mortalidade caiu para 10%. Então, bela queda. Expressivo, né? E é por isso que a gente faz esses dois tratamentos, essas duas frentes, né? Só que desses mesmos estudos, viram que um grupo de maior risco para desenvolver lesão renal aguda é que se beneficiava dessa reposição. E definiram alguns parâmetros. Paciente com bilirrubina total acima de 4, create acima de 1 e ureia acima de 60 se beneficiam dessa albumina na PBE. Beleza, então o paciente que tem PBE, que apresenta essas alterações laboratoriais, então teria o benefício de fazer a albumina. Perfeito. Como que a gente faz, Ingrid? Boa. Aqui é um pouquinho mais fácil, né? Agora que a gente já fez a conta toda, né, da albumina, 20% e tudo, vai usar 1,5 gramas por quilo nas primeiras 6 horas nesse paciente, tá? E aí 1 grama por quilo no D3, ou seja, no terceiro dia desse paciente com um diagnóstico de PBE. Tá, só pra ver se ficou claro. Então, faço no primeiro dia, idealmente nas primeiras 6 horas do diagnóstico, pulo o segundo dia e só vou fazer a albumina de novo no terceiro. Exato, assim, essas doses, esse esquema é um pouco arbitrário, né? Mas foi assim que foi feito nos estudos e tem poucos estudos mudando isso. Então, a recomendação é justamente essa. Beleza. E tem um episódio, já um episódio mais antigo, que é um TDC Lab, episódio 25, que vai falar de líquido acítico. E acho que aí o pessoal consegue ouvir mais e até entender mais o que vai pesquisar, né? O que vai encontrar no líquido acítico infectado, que é um mais compatível com o PBE. E vai falar até de outros aspectos da paracentese e do líquido acítico. Fechou. Então, agora vamos à nossa terceira indicação, que é o uso da albumina na síndrome hepatorrenal. O que você fala pra gente, Ingrid, sobre isso? Na síndrome hepatorrenal, Jô, o que a gente está diante é um paciente com uma lesão hepática, certo? Importante, e uma disfunção renal. Nesse contexto, a gente tem que pensar em várias causas, né? Por que essa função renal está piorando? E uma delas é a pré-renal. Então, aqui a gente vai tem 2 indicações de albumina. Uma para fazer esse diagnóstico de hepatorrenal e uma para tratar. Tá. Para fazer o diagnóstico, então vai ser nesse contexto, né? No paciente com piora da função renal. E a indicação vai ser albumina, 20 ou 25%, 1 grama por quilo por 2 dias. Tá. Aqui eu tenho um máximo, tá? Máximo de 100 gramas por dia, tá bom? Tá. Então, Ingrid, fiz essa infusão de albumina por 2 dias e mesmo assim não tive resposta, né? Não teve melhora da atuação renal, eu consigo já pensar que a gente está entrando numa síndrome hepatorrenal, né? Perfeito. Então, além dessa ausência de resposta, eu tenho que ter cirrose com ascite, eu tenho que ter ausência de choque ou alguma outra droga nefrotóxica que está justificando aquela piora e também não tem que ter outros sinais já de uma injúria renal estrutural prévia, né? Então, tenho que ter certeza que todas as outras causas de disfunção renal eu já consegui descartar e aí tem que ser no contexto de paciente com cirrose e ascite. Perfeito. Então, se o paciente respondeu, né, a gente fez esse tratamento e respondeu, provavelmente não era hepatorrenal, era uma pré-renal e você já tratou. Agora, nesse contexto que o paciente não respondeu, a gente cai na síndrome hepatorrenal, que você falou outros critérios, né? Essa indicação que a gente está fazendo de tratamento é da síndrome hepatorrenal tipo 1. Isso, que agora chama síndrome hepatorrenal associada à lesão renal aguda. Boa. Que foi a atualização do Clube Internacional de Ascite, que para quem é assinante do guia já recebeu essa atualização, né? A gente já fez uma revisão sobre síndrome hepatorrenal, inclusive falando de droga vasoativa, né? Que também é um contexto que a gente pode usar. Então você que ainda não assina o guia, vai lá, tem 7 dias gratuitos, só procurar o link da nossa bio ali no Instagram, tá bom? Perfeito. Mas voltando então, Ingrid, a síndrome hepatorrenal associada à lesão renal aguda, que era a antiga síndrome hepatorrenal tipo 1, tem que ter aquele aumento absoluto de creatinina, basal maior que 0,3 nas últimas 48 horas, ou aumento de 50% nos últimos 7 dias. E ainda existia a descrição ali do débito urinário, que mais recentemente o Clube Internacional de Ascite tirou essa descrição, essa definição como critério, né? Definido então, síndrome hepatorrenal, qual é o tratamento que vai fazer agora?
Boa, então da parte prática, né, a gente segue com a prescrição da albumina. Pode ser 20, 25%, 25 a 50 gramas por dia por 14 dias, podendo se estender, tá, a depender da evolução do paciente. Acho que uma ressalva importante é que vai ser bastante albumina, né? Muita. A gente precisa tomar cuidado com o edema agudo de pulmão, que não é uma complicação incomum, já que a gente está infundindo muito volume. Tá. Se existe a tipo 1, é porque tem a tipo 2, né? Exato. Que agora é aquela não associada à lesão renal aguda. Existe indicação nesse contexto de albumina? Não, Jo, a indicação é só na síndrome hepatorenal antiga, tipo 1, né? A tipo 2, ela tem um curso muito mais indolente, né? Tem um outro contexto, outra fisiopatologia. Os estudos mostraram que não tem evidência. Beleza. Ingrid, mas assim, veio uma dúvida na minha cabeça, porque são duas complicações que a gente comentou agora, né? PBE e hepatorenal, que são muito comuns num paciente cirrótico. E eu fico imaginando o contexto, a situação em que o paciente vai ser diagnosticado com PBE e vai evoluir para um síndrome hepatorenal tipo 1 ou associado à lesão renal aguda. Como é que eu faço a albumina nesse caso? Boa, né? Porque no cirrótico tudo pode acontecer. Exato. Né? Então a prescrição ela vai ficar sobreposta, tá, pessoal? Vocês já vão entender o que eu tô falando. No D1, você vai prescrever 1,5 gramas por quilo. Tá. No D2, você vai prescrever 1 grama Tá. por quilo. E no D3, 1 grama. Ou seja, você está fazendo exatamente a prescrição da síndrome hepatorenal, tá, do tratamento, e também da PBE. Só que tá sobreposta. Exato. Não tem aquela história mais de pular o D2, né? Que como tinha na PBE sozinha, né? Perfeito. Tá bom. Então fica a dica aí pra todo mundo. Sempre aprendendo um pouco mais, né? Dessas indicações de albumina. E vamos pra quarta, então. Que é a aférese terapêutica. Boa, Ju. Esse é um tópico, né, que tem evidência, tem indicação, mas as indicações são em torno de doenças que provavelmente você vai ter o especialista do seu lado, né? O que é a aférese terapêutica? Você vai retirar o plasma, tá? Seja por toxina, seja por células anormais, e aí você vai repor esse volume pela albumina, tá? Mas são situações como, por exemplo, Guillain-Barré, púrpura trombocitopênica trombótica. Então, muitas vezes você vai ter o especialista do seu lado. E a prescrição aqui, ela não segue um padrão, ela tem protocolo da instituição de reposição. Tá, então é importante saber que existe essa outra indicação, além dessas três primeiras que a gente falou, que acho que acaba sendo um pouco mais do dia a dia, porque é muito mais comum a gente ver o paciente cirrótico com as suas descompensações. Já a aférese terapêutica, a gente vai precisar de ajuda de algum especialista para, né, ajudar a gente a conduzir esses pacientes. Perfeito. Eu só trago aqui uma outra informação, que no cirrótico a gente estava falando muito de albumina, 20, 25%, e aqui na aférese terapêutica a gente costuma usar albumina 5%. Tá. É uma albumina que vai ter mais volume, né? Eu vou entregar a mesma quantidade de albumina, mas com mais volume. Isso para o cirrótico seria deletério, né? Tem mais sódio, mais volume, que a gente não quer, mas na reposição, na aférese terapêutica, faz sentido. Com certeza. Então, finalizadas as nossas indicações e o uso, né, em cada um dos contextos, vamos falar nas condições, nas situações onde não existe indicação do uso da albumina. Beleza, Jo. A gente separou aqui 4, tá? Que são as 4 também que causam mais dúvidas, porque às vezes faz sentido fisiopatológico, mas a gente não viu esse benefício nos estudos, tá? Tá. Então, primeiro, na hipoalbuminemia. Segundo, na síndrome nefrótica. Terceiro, como primeira linha no choque séptico. E quarto, como primeira linha no choque hipovolêmico. Tá. Nenhuma dessas situações, pessoal, elas foram extensivamente estudadas, tá? Tem vários trials, mas nenhuma conseguiu confirmar o benefício, né, nesses pacientes com o uso da albumina. Tá, então, apesar de parecer um contrassenso, né, de, realmente tem deficiência, repor faria sentido, na prática, né, na vida, no momento que a gente vai testar essa hipótese, ela não se comprova como verdade, então não tem, assim, respaldo científico para a gente prescrever nessas situações. Perfeito. Então, fechamos esse episódio, né, Ingrid? Excelente. Acho que foi bem prático e essa é a ideia mesmo, para que as pessoas já conseguissem aplicar no momento que elas ouvissem, né? Perfeito. E eu aprendi bastante, então obrigada. Acho que várias coisas você comentou eu não lembrava, não estava tão claro para mim isso. Então foi muito bom. Eu adorei participar do episódio com você, Jo. Tô esperando próximos. Epa. E agora vamos mandar o salve, porque eu sei que você tem uns salves aí que estão te cobrando há um tempo, né? Pois é. Eu vou fazer aqui de novo o Faustão, tá? Eu vou mandar vários salves. Tá, manda. Meu salve vai pra Ana Carolina Malvacini. Ela é uma residente lá do HC. E ela faz
resumos de todos os episódios do TDC. Assim, é uma coisa absurda. Que legal. Então, um salve especial aí pra ela. Um salve. E um salve também pra panela 8, pra panela 11, que passou comigo no HU, e pra panela 12, tá? São ótimos grupos, são clínicos, assim, por excelência. Realmente é um momento Faustão, mas você tava devendo. Pois é, então tava devendo. Fica o salve pro pessoal, obrigada pelo carinho e continuem com a gente, né? Excelente. Então, pessoal, finalizamos nosso episódio. Lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o @tadeclinicagem no Twitter, no Instagram. Tem o nosso canal no YouTube e tem o Guia TDC, que é a nossa plataforma de revisão e atualização. Então, fechamos aqui. Fechamos, João. Valeu, falou! Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.